Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 9 de agosto de 2025. São 9 horas da manhã. Só um lembrete. Dia 13 acaba o prazo para Bolsonaro e os outros 6 réus do Núcleo 1 entregarem ao Supremo suas alegações finais. Na semana que entra, o julgamento de Jair Bolsonaro deve ser marcado, nessa semana agora. Bom, enquanto isso, temos um outro lado da moeda aí, extremamente preocupante. E você sabe por que é extremamente preocupante? Porque aquilo que eu vou dizer agora é objeto de preocupação da imprensa estadunidense. Veja só, não é preocupação do Eduardo Guimarães, nem do Blog da Cidadania, nem da imprensa brasileira. É uma preocupação da imprensa dos Estados Unidos. Veja só, a imprensa dos Estados Unidos preocupada com uma invasão de países sul-americanos, ou melhor, de países latino-americanos pelos Estados Unidos em busca de riquezas que esses países tenham, mas, sobretudo, sob a desculpa de caça a traficantes. Veja, eu fiz algumas sondagens e descobri coisas bastante preocupantes e ouvi alertas muito preocupantes que, como sempre, eu passo aqui a você. E a situação é a seguinte: o plano é concreto e começou em maio desse ano com a visita do chefe de sanções do Departamento de Estado ao Brasil, David Gamble, que ocorreu essa visita ao Brasil logo após, minha amiga, meu amigo, o Brasil, a Polícia Federal ter estado nos Estados Unidos para uma reunião com o Departamento de Estado, no sentido de que eles queriam que o Brasil igualasse Comando Vermelho e PCC a grupos terroristas. Eles mandaram a missão aqui no Brasil para conversar com o Itamaraty. O Itamaraty deu uma banana para os Estados Unidos e disse que aqui não tem essa história, Comando Vermelho e PCC não são grupos terroristas. Por quê? Se o Brasil aceitasse igualar Comando Vermelho e PCC a grupos terroristas, isso daria poder. Veja só, é demais, sabe, gente? Daria poder aos Estados Unidos de usar uma outra lei que eles inventaram para caçar terrorista em qualquer parte do mundo com as suas forças armadas. Mandar as forças armadas deles entrar em território de países pelo mundo aí, sob desculpa de caça ao terrorismo. E a nova escalada, veja bem, as ameaças vão escalando. E a nova escalada dos Estados Unidos, com a cumplicidade dos Bolsonaro, tá, é invadir território brasileiro sob desculpa de caça a traficantes. E isso se insere no contexto de toda a ofensiva que os Estados Unidos estão fazendo, e você vê que os Estados Unidos recentemente acabaram de manifestar interesse nas nossas terras raras, cheias de minérios, não é? Então, o Jair Bolsonaro, segundo essas sondagens que eu fiz, é apenas uma desculpa para que os Estados Unidos possam praticar aquilo que um sujeito, um pintor fracassado nos anos 1930, começou a fazer na Europa. Não é? Expansionismo praticamente é o bom e velho plano dos ditadores loucos, como Donald Trump, de governar o mundo. O que Donald Trump quer não é diferente do que, por exemplo, o Adolf Hitler quis e outros ao longo da história quiseram fazer, que foi dominar o mundo, um velho sonho de todos os autocratas doidos
ao longo da história da humanidade. E agora a gente se defronta com uma situação que se assemelha muito a 1964. A situação de os Estados Unidos estarem novamente flertando com uma intromissão até armada, se for o caso, em nosso território, para verem os seus desígnios transformados em realidade. Vamos assistir a essa reportagem que eu preparei para você. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, de qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. A gordita. Presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, e eu, na qualidade de presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, havia pedido já há alguns dias uma reunião via embaixada americana aqui no Brasil, com alguma autoridade do governo americano, que a gente pudesse tratar dessa pauta de segurança pública. Então o assunto aqui não tem nada a ver com sanções, com relação a quem quer que seja, como foi tratado por parte da imprensa. Trump quer mais uma coisa do Brasil. Além de exigir de Brasília que o ex-presidente Jair Bolsonaro não seja preso e que o STF derruba ações contra gigantes de tecnologias e redes sociais dos Estados Unidos no Brasil, agora o republicano está querendo acesso a minerais estratégicos brasileiros. Em entrevista à TV Globo, Raul Jungmann, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, afirmou que o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, revelou interesse em minerais de terras raras do Brasil. Desde o início de seu governo, Donald Trump, em sua luta contra a China, tenta obter vantagens para a indústria dos Estados Unidos, buscando minerais de terras raras do exterior. Nova coisa chamada minerais críticos. Eu achava que era crítica, era nós seres humanos, mas mineral crítico, fala mal de que esse mineral? Ou seja, e aí o pessoal fala terra rara. Tudo isso é coisa nova. Se para um geólogo era coisa antiga, para nós normais do planeta Terra, tudo isso é novidade. Aí eu fico sabendo que os Estados Unidos vão ajudar a Ucrânia, mas ele está querendo ter privilégio nos minerais críticos da Ucrânia. Esses dias eu li a matéria que os Estados Unidos têm interesse nos minerais críticos do Brasil. Ora, se eu nem conheço esse mineral, ele já é crítico, eu vou pegar ele para mim. Por que eu vou deixar para outro pegar? Então nós estamos construindo uma parceria dentro do governo, com a criação de uma comissão ultra especial, primeiro para que a gente faça um levantamento de todo tipo de riqueza que o Brasil tem no seu solo e no seu subsolo. Voltamos para falar da determinação de Donald Trump para que militares atuem, inclusive em outros países, no combate aos cartéis de drogas. Ao vivo de Nova York, o Jorge Pontual mostra as implicações dessa mudança de padrão no uso das Forças Armadas dos Estados Unidos. Boa noite, Pontual. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O New York Times revelou que Trump assinou um decreto secreto que ordena às Forças Armadas agir contra os cartéis internacionais de drogas. Além dos cartéis mexicanos, organizações de El Salvador e da Venezuela, mas outros países latino-americanos também podem ser atingidos. O texto não especifica que ações serão tomadas, mas é um desafio à lei americana que não permite que as Forças Armadas ajam em ações policiais. Anteriormente, Trump já havia decretado que esses cartéis de drogas são organizações terroristas e, como tal, seriam combatidos. O decreto cria a base oficial para a possibilidade de operações militares no mar e em território estrangeiro, segundo o jornal. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, reagiu à notícia dizendo que já sabia
que essa medida estava para sair, mas que a soberania do México será respeitada e não haverá invasão do país pelos Estados Unidos. Quem está preocupado com isso é a imprensa norte-americana. Está preocupada com violação da nossa soberania. Veja só, não é brincadeira isso. Se eu estivesse preocupado, você poderia falar, Eduardo está tecendo teorias conspiratórias. Né? Mas quando a imprensa, dois dos maiores jornais dos Estados Unidos, o The Wall Street Journal e o The New York Times, publicam essas matérias dizendo que o Donald Trump assinou decretos secretos permitindo que as Forças Armadas norte-americanas entrem nos países sem autorização dos governos desses países para caçar traficante aqui a milhares e milhares de quilômetros deles. Ora, sem anuência nossa, além de se intrometer no judiciário brasileiro, agora ele quer se intrometer fisicamente no Brasil e em outros países que têm o que lhes interessa. E veja, existe uma tal de Lady Goodwin, que é um advogado estadunidense, que criou uma lei que diz o seguinte: quando você não tem num debate argumentos suficientes, você logo acusa o outro de nazismo. Bom, esse Goodwin disse que essa lei dele, esse próprio Goodwin disse que essa lei dele não vale para o Jair Bolsonaro e para o Donald Trump, tá? Então vamos começar por aí. Disse recentemente, disse durante as eleições de 2022. Bom, o fato é o seguinte: o Wall Street Journal publica essa matéria, que bombou ontem por aqui no Brasil. Trump ordena que Pentágono se prepare para atacar cartéis de drogas latino-americanos. As opções em discussão concentram-se em operações de forças especiais, apoio de inteligência e segmentação de precisão. E aí você tem aqui no Times, eu não assino o Journal, mas eu assino o Times. Trump ordena, aí eu traduzi já para todo mundo aqui. Trump ordena que militares ataquem cartéis de drogas estrangeiros. O presidente ordenou que o Pentágono use as Forças Armadas para executar o que no passado era considerado a aplicação da lei. O presidente Trump assinou secretamente uma diretiva ao Pentágono para começar a usar força militar contra certos cartéis de drogas latino-americanos que seu governo considerou organizações terroristas, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. A decisão de envolver o exército americano na luta é a medida mais agressiva até o momento na crescente campanha do governo contra os cartéis. Ele sinaliza a disposição contínua de Trump de usar forças militares para realizar o que tem sido considerado principalmente uma responsabilidade das autoridades policiais, conter o fluxo de fentanil e outras drogas ilegais. A ordem fornece uma base oficial para a possibilidade de operações militares diretas no mar e em solo estrangeiro contra cartéis. Autoridades militares dos Estados Unidos começaram a elaborar ações sobre como os militares poderiam perseguir os grupos e disseram pessoas familiarizadas com as conversas falando sobre condição de anonimato para discutir as delicadas deliberações internas. Mas ordenar que os militares reprimam o comércio ilícito também levanta questões legais, incluindo se seria considerado assassinato se as forças dos Estados Unidos, agindo fora de um conflito armado autorizado pelo Congresso, matassem civis, até mesmo suspeitos de crimes que não representam uma ameaça iminente em outros países, digo eu. Não está claro o que os advogados da Casa Branca, do Pentágono e do Departamento de Estado disseram sobre a nova diretriz ou se o Gabinete de Consultoria Jurídica do Departamento de Justiça produziu uma opinião confiável avaliando as questões legais. Neste ano, o Sr. Trump já enviou tropas da Guarda Nacional e da Ativa para a fronteira sudoeste para conter o fluxo de drogas e imigrantes e aumentou a vigilância e os esforços de interdição de drogas no país deles. Eles façam o que quiserem lá, digo eu. Quando retornou ao cargo em janeiro, o Sr. Trump assinou uma ordem instruindo o Departamento de Estado a começar a rotular os cartéis de drogas como organizações terroristas estrangeiras. Em fevereiro, o Departamento de Estado designou
Trem de Aragua, Mara Salvatrucha, conhecido como MS-13, e vários outros grupos como organizações terroristas estrangeiras, dizendo que eles constituíam uma ameaça à segurança nacional, além daquela representada pelo crime organizado transnacional. 2 semanas atrás, o governo Trump adicionou o Cartel de los Soles, ou Cartel dos Sóis, da Venezuela, a uma lista de grupos terroristas especialmente designados, afirmando que ele é liderado pelo presidente Nicolás Maduro, da Venezuela, e outros altos funcionários do seu governo. Na quinta-feira, os departamentos de Justiça e de Estado anunciaram que o governo dos Estados Unidos dobrará a recompensa para 50 milhões por informações que levem à prisão de Nicolás Maduro, indiciado por tráfico de drogas. O governo o descreveu novamente como chefe de cartel e a procuradora-geral Pam Bondi afirmou que ele não escapará da justiça e será responsabilizado por seus crimes hediondos. Questionada sobre a autorização do Sr. Trump para uso da força militar contra os cartéis, Anna Kelly, porta-voz da Casa Branca, disse em um e-mail que a principal prioridade do presidente Trump é proteger a pátria e é por isso que ele tomou a ousada medida de designar vários cartéis e gangues como organizações terroristas estrangeiras. Bom, minha amiga, meu amigo, a matéria é imensa e diz basicamente o seguinte, que o Trump ele pode vir a qualquer país para prender traficante, caçar traficante, sem a anuência desses países. Veja só, o Itamaraty reclama a diplomata dos Estados Unidos de ranço colonialista em mensagens ofensivas. Isso foi dito pelo governo. O Itamaraty tem feito gestão em cima de gestão, mas tudo isso não começou agora. Em 2024, a Embaixada dos Estados Unidos, ainda sob o governo Biden, dizia que monitorava a situação entre o STF e a plataforma X. E aí, o Departamento de Estado elaborou uma lista de cartéis que seriam rotulados no início desse ano como grupos terroristas. A ação contra meia dúzia de organizações ocorreu após uma ordem executiva do presidente Trump. Essa matéria não cita, mas nós estamos no meio dessa história. O Itamaraty imediatamente emitiu nota dizendo que não tinha organização terrorista nenhuma por aqui. Por quê? A Polícia Federal foi chamada lá nos Estados Unidos, em abril, para debater basicamente uma parceria para combater o crime transnacional. E os Bolsonaro estavam no meio dessa história. Você viu o Flávio Bolsonaro reconhecendo que ele chamou os Estados Unidos para essa conversa aí. E aí você viu no vídeo, no início da matéria, a chegada de David Gamble ao Brasil em maio, 7 de maio deste ano, para conversar sobre esse assunto de classificar PCC e Comando Vermelho como terroristas, após pedido de enviado de Trump, que é o David Gamble. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro disse que ele vinha aqui para tratar de sanções contra o Moraes, e não era nada disso. Ele vinha por conta daquela reunião da Polícia Federal, no começo do ano, com os Estados Unidos, que os Estados Unidos falaram, olha, nós queremos ajudar vocês a combater o PCC, o Comando Vermelho, e queremos que vocês os coloquem na categoria de grupos terroristas para a gente poder agir. Ainda estavam querendo agir dentro da legalidade. Aí o governo Lula mandou eles catarem coquinho e aí eles decidiram fazer com ou sem nossa autorização. Esse foi o sujeito que veio ao Brasil, David Gamble, para tentar nos convencer a nos entregar na mão deles, né? Porque a conversão de PCC e Comando Vermelho em organizações terroristas já legalizava, no entender dos Estados Unidos, o poder deles de entrar aqui e fazer o que quiserem em nosso território. Muito bem, aí a revista do Agro, a revista Oeste, também entregou o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro se reúne com David Gamble, que foi esse sujeito aqui, na verdade a família Bolsonaro, que começaram a atrair os norte-americanos para cá, né?
Inclusive, um deles, dessa comitiva, foi falar com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro tinha acabado de ser operado, e o Trump mira as terras raras no Brasil, porque esses recursos são essenciais para a fabricação de tecnologias que moldam o futuro, desde carros elétricos até painéis solares, equipamentos de defesa e smartphones, né? E aí você começa a ver arreganhos autoritários no Brasil. E isso me lembra muito, né, um período da história que todos queremos esquecer, que foram os idos de 1964, quando os arreganhos extremistas de direita começaram a se fazer sentir. Veja, o prefeito de São Paulo bloqueou um evento porque tinha caráter ideológico. Um evento legítimo, um evento literário. Veja só o obscurantismo disso. Proibindo discussão sobre livros porque eram livros proibidos. Veja, isso é muito preocupante. Parece uma notícia corriqueira, mas é muito preocupante. Os Estados Unidos já ameaçam, mas eles já ameaçam o Maduro há muito tempo. O Maduro é taxado pelos Estados Unidos já há muito tempo como um terrorista. Então, para quem se anima com a invasão do Brasil, com tudo isso, há que lembrar o seguinte: os Estados Unidos não conseguiram ainda reverter o regime de Cuba e muito menos o regime da Venezuela, nem com sanções, nem com nada. Seja como for, minha amiga, meu amigo, o Brasil é outra conversa. Mas o Donald Trump parece não ter limites. E, veja, o Elon Musk está querendo voltar às boas com ele, elogiou o Trump por medidas contra o Alexandre de Moraes, porque ele tem uma pinimba pessoal com o Moraes. Mas, para terminar tudo isso, uma coisa é boa. A gente vê esses empresários gananciosos que queriam entregar o Brasil para esse nazista se dando mal. O tarifaço colocou a Taurus, que tanto puxou o saco do Bolsonaro, que tanto dinheiro deu para o Bolsonaro para fazer propaganda deles, colocou as ações da companhia no chão. As ações da companhia desabaram porque eles não vão conseguir mais vender arma para os Estados Unidos. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.